Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Daniel, o capítulo 1 e o verso 8, declara-se o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho babilônico. Daniel era um jovem que foi levado cativo para a Babilônia quando da invasão do Império Babilônico em Israel. A palavra revela que foi levado Daniel e outros jovens hebreus, os de melhor aparência, os mais inteligentes, para servir no reinado de Nabucodonosor, ou seja, no palácio do rei, que era o governador, o imperador mundial naquele tempo, governou muitas nações, conquistou muitas nações. E eles foram levados e foram colocados sob a responsabilidade do eunuco do rei chamado Aspenaz. E esse tinha a responsabilidade de ensinar eles nas ciências babilônicas, no conhecimento babilônico, em toda a arte babilônica, em todo o conhecimento, para que fossem apresentados diante de Nabucodonosor depois de determinado tempo, para servir na corte. E Daniel, quando chega naquele lugar e ele vê a mesa posta, e ele vê que havia manjares, comidas excelentes, e havia vinho também. Então ele decide isso no seu coração, não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho babilônico, o vinho do rei. Isso fez uma diferença na vida de Daniel, porque Daniel é um dos profetas do Antigo Testamento muito usado pelo Senhor. Daniel é um profeta ao qual o Senhor revelou grandes coisas para ele. O profeta no qual ele vislumbrou o fim dos dias, o momento profético, o tempo profético, melhor dizendo, do Senhor sobre a face do mundo, sobre a nação, sobre todos. E a palavra revela que Daniel, ele serviu não só a Babilônia, mas serviu também na corte de Dario, de Ciro, durante o governo dos Medos e dos Persas. E Deus deu a Daniel excelência, deu a ele visão, deu a ele interpretação. E Daniel serviu a Deus dentro da corte babilônica, dentro da corte dos Medos, dos Persas, dos governadores mundiais. Quem governava a vida de Daniel era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Daniel nunca voltou para Jerusalém, é o que se entende. Daniel, ele viveu todos os dias dele fora da cidade dele natal, fora do templo do Senhor, mas o Senhor não saiu da vida de Daniel. O que eu aprendo com isso é o seguinte: o nosso coração, meu e seu coração, ele é um trono. Quem se assenta nele é quem governa a sua e a minha vida. A minha vontade, a minha razão, meus desejos, o eu mesmo. Então quem se assenta no nosso coração é que rege a nossa vida, é quem nos governa a nossa vida. E aquele que governa a nossa vida vai ter domínio sobre nós. No caso, Daniel era o Senhor que governava a vida dele. No nosso caso, é o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós e mora em nosso coração. E a palavra do Senhor habita em nós também. Então, o governo que há em mim e o governo que há em você é o que vai determinar a nossa vida sobre a face da terra. Nós andamos nesse mundo todo. O mundo sem Deus é tipo da Babilônia sem Deus. Nós caminhamos sobre a face da terra, mas quem governa a minha vida, quem governa a vida daqueles que amam servo ao Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo nos conduzindo nos caminhos que devemos andar. Veja, Daniel alcançou excelência em todo o governo dos governantes mundiais, porque Deus era com Daniel. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus, de oração, uma vida de fidelidade ao Senhor. Ele observou a mesa e ele viu que ali estava aquilo que não agradava ao Senhor, então ele não se assentou nem comeu daquilo. E antes ele pediu ao eunuco que lhe desse água e legumes, e Deus deu graça a ele. Então, uma mesa farta, cheia de coisas deliciosas, ou grandes convites, grandes banquetes, não significa que aquilo é o agir de Deus. Deus age também nas pequenas coisas, mas nas coisas sinceras e verdadeiras. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?